Eu sei que você sabe, mas não custa lembrar a importância da oração devocional a cada dia. A oração devocional é algo extremamente importante e necessário na vida cristã. Êxodo capítulo 25, versículos 8 e 9 apenas. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Muito bem, nós estamos numa série de mensagens cujo tema é: eu sei que você sabe, mas não custa lembrar. Não custa lembrar a importância da oração devocional. Aquele tempo a sós que todo cristão deve ter com Deus a cada dia, para se derramar na sua presença, para comungar com Ele e afinar o seu instrumento, porque cada cristão é um instrumento nas mãos de Deus, e Ele é o tocador. Afinar o seu instrumento para que a sua comunhão cresça em intimidade a cada dia com o Pai. Eu sei que você sabe, mas não custa lembrar o valor do tempo a sós com Deus a cada dia. Tempo de solitude, tempo a sós, tempo devocional, tempo que nos separamos com o Pai, como Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 6. Quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta e ora a teu Pai em oculto, em secreto, e o teu Pai te recompensará. Nessa série de mensagens sobre eu sei que você sabe, mas não custa lembrar, hoje eu quero, aqui no nosso GCD, no nosso grupo de comunhão discipulado, que participa todos os pastores e líderes das igrejas da Vinha Dínamos, da qual fazemos parte, eu, pela bondade e misericórdia do Senhor, exerço a função de supervisor. Hoje eu quero falar sobre isso, e esta palavra será rebatida, compartilhada, ministrada no púlpito de cada uma das nossas igrejas. Eu quero lembrar você o quanto é extremamente importante e necessário investirmos tempo de qualidade todos os dias com o Pai. Aleluia. Abba, papai, paizinho querido, o nosso Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai, com Jesus Cristo, nosso Salvador, e tempo de qualidade com o Espírito Santo. Jamais teremos alimento para oferecer às pessoas, salvação, cura e libertação a elas, se em primeiro lugar nós não nos alimentarmos do Senhor todos os dias. Jamais teremos a graça de liberar palavras proféticas que toquem profundamente o coração das pessoas e faça com que elas se quebrantem e recebam e percebam o fluir dos rios do Espírito Santo dentro de si, se em primeiro lugar, a cada dia, nós não buscarmos o fluir do Espírito em nós, através do investimento de um tempo de solitude, ou um tempo de qualidade, um tempo a sós com o Senhor. Quando tiramos tempo para nos fecharmos, nos separarmos, nos isolarmos, seja no quarto, seja no prédio da igreja, seja na chácara, seja no quintal, o lugar que melhor lhe convier, aquele lugar que deve ser específico, de preferência o mesmo lugar, no mesmo horário, todos os dias, porque acaba virando um hábito. No início pode ser um mero sacrifício, depois de tanto fazê-lo se torna um hábito, mas mais do que hábito, o tempo devocional com o Senhor a cada dia deve ser um tempo prazeroso. Um tempo prazeroso. Pastor Reinhard Hirtler, um grande homem de Deus, um grande profeta, que faz parte da Vinha, mora em Goiânia, ele é austríaco. Certa feita, num bate-papo, numa comunhão gostosa, à mesa, num café, ele disse assim: Pastor Dênio, antes de alimentarmos alguém,
nós temos que nos alimentar do Senhor. Que coisa tremenda. Ele tornou tão simples e prático aquilo que D.L. Moody, um grande pregador avivalista, um homem que investiu a sua vida para cuidar de crianças, ele tinha um orfanato, parece-me que de 10 mil crianças. Ele disse: encontre-se com Deus na primeira hora do dia, D.L. Moody, senão você vai se encontrar com o diabo algumas vezes durante o dia. Encontrar-se com o diabo quer dizer acusador, é se ver em momentos do dia, situações e circunstâncias que vão te incomodar, que vão te tirar a paz, que vão te acusar, que vão te levar a um estresse, quem sabe a um desânimo, a uma frustração, a uma ira, a um ódio, a uma mágoa, enfim. Se você quer a bênção de Deus no decorrer, no transcorrer do seu dia, querido irmão, querido amigo, que me ouve, que assiste esse vídeo, invista todos os dias tempo a sós, tempo de qualidade com o Senhor. Também diz John Bunyan, que escreveu O Peregrino, um dos livros mais vendidos do mundo: aquele que foge de Deus de manhã, dificilmente o encontrará no restante do dia. As primícias pertencem ao Senhor. Não é à toa que o rei Salomão, em Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, ele disse: encontre-se com Deus na primeira hora do dia. Segundo John Bunyan, ele disse: honra o Senhor com a tua fazenda, Salomão, Provérbios 3, 9 e 10, e com as primícias de toda a tua renda, e encherão abundantemente os teus celeiros, e transbordarão de mosto os teus lagares. Honra o Senhor com a tua fazenda. Eu quero aplicar, falando da importância do devocional diário, e dizer: honre ao Senhor com as primícias das 24 horas de cada dia. Selecione o melhor tempo. O melhor tempo é logo que você se levanta, antes de ir para o trabalho, para a faculdade, para a escola. Tire os primeiros minutos a sós com o Senhor. Sejam 15, sejam 20, sejam 30, sei lá. Mas comece o dia, antes de falar com as pessoas, antes de fazer qualquer coisa, e até mesmo fazer o seu desjejum, se alimentar de alguma coisa. Alimente-se primeiro da palavra, alimente-se primeiro da vida de Deus, que há de fluir no seu interior pelo Espírito Santo que em você reside. Amém? Amém. Diga para quem está do seu lado, por favor: aquele que foge de Deus de manhã, dificilmente o encontrará no restante do dia. Eu escrevi há 1 ano e meio atrás este livro, Andando em Unidade, 21 capítulos, e nós o usamos no nosso jejum de 21 dias. Fazemos 21 dias em jejum como igreja todo semestre. O alvo prioritário é ganhar vidas, mas colocamos também alvos pessoais, familiares, enfim. E na quarta sessão desse livro, Andando em Unidade, eu falo sobre a oração do tabernáculo. E eu sou completamente convicto de que a melhor, digam por favor, a melhor maneira de desenvolvermos um devocional diário, onde de fato toquemos o Senhor para que Ele possa tocar em nós, é fazendo a oração do tabernáculo. Se a minha convicção não é suficiente para te convencer, eu quero te dizer, querido irmão, querido pastor, querido líder, que o homem da maior igreja do mundo, reverendo Dave Yangshu, a sua igreja lá na Coreia, em Seul, ele já está jubilado, com certeza, mas a igreja tem em torno de 1 milhão de crentes. Ele ensina que a oração mais estratégica para você se alimentar de Deus todos os dias, no seu devocional, é a oração do tabernáculo. É a maior igreja do mundo, é uma igreja em células, igreja do Evangelho pleno. Um outro homem mundialmente conhecido, homem de Deus, Benny Hinn, reverendo Benny Hinn, pastor Benny Hinn, ele também diz a mesma coisa, que a oração do tabernáculo é a oração mais estratégica para nós desenvolvermos intimidade com o Senhor. O que significa a oração do tabernáculo? A oração do tabernáculo é uma simbologia. Como lemos aqui em Êxodo capítulo 25, versículos 8 e 9,
Deus mandou Moisés, o profeta que o Senhor usou para tirar o povo do Egito depois de 430 anos de moradia no Egito, dos quais 400 foram de escravidão. Deus mandou Moisés construir um tabernáculo no deserto, e esse tabernáculo tinha 3 partes. Repita, por favor, 3 partes. Pátio ou átrio, repita, por favor. Lugar santo e santíssimo. O pátio ou átrio era a parte descoberta, na qual, portanto, ao ar livre, ao céu aberto, na qual se encontrava um utensílio que Deus mandou Moisés colocar no tabernáculo, no átrio ou pátio, a parte exterior. O altar do holocausto, ou altar de bronze, ou altar do sacrifício. Repitam, por favor. No pátio, um utensílio. Altar do holocausto. O lugar santo, que já era coberto, uma das partes cobertas do tabernáculo, encontravam-se 3 utensílios. À esquerda, o candelabro. À direita, a mesa dos pães. E no centro, mais adiante, o altar do incenso. E por fim, no lugar santíssimo, que era a parte mais interior do tabernáculo, encontrava-se a arca da aliança, cuja tampa era o propiciatório. Quando nós fazemos a oração do tabernáculo e usamos cada um dos utensílios como uma simbologia, isso traz uma grande e profunda inspiração ao nosso coração para podermos desenvolver o nosso devocional diário, tempo a sós com o Senhor, de uma maneira muito estratégica, muito inspirativa, muito espiritual e muito confortável, agradável e diria mais até prazerosa. Quando eu me coloco diante do altar do holocausto, ou altar de bronze, o altar do sacrifício que fica no pátio ou átrio, na parte descoberta do tabernáculo, eu me lembro, o altar do holocausto, o altar do sacrifício, me remete, me traz à memória o sacrifício de Cristo na cruz no meu lugar. Quando eu me coloco diante do altar, o altar do holocausto, eu me lembro que lá na cruz, todas as peças ou utensílios do tabernáculo apontam para o sacrifício de Cristo. Mas o altar do holocausto me mostra a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, porque o altar do holocausto era o lugar onde o povo judeu levava animais para que o sacerdote sacrificasse, e sangue era derramado. O altar do holocausto aponta para a cruz de Cristo, onde Jesus morreu. E todos os dias, quando eu começo o meu devocional, e sempre eu começo o meu devocional olhando pela fé os utensílios do tabernáculo, e à medida que eu vou voltando o meu olhar pela fé nos utensílios do tabernáculo que apontam para Cristo, diante do altar do sacrifício, eu me recordo de tudo que Jesus fez por mim quando ele morreu na cruz. Altar do sacrifício, repita isso por favor, altar do sacrifício aponta para o sacrifício de Cristo na cruz. Então a primeira coisa que eu me recordo é que lá na cruz, Jesus recebeu sobre si a ira de Deus. À medida que eu vou recordando na minha mente e voltando os meus olhos pela fé no Calvário, eu vou orando em línguas estranhas. Vou orando em línguas o tempo todo, e na minha mente eu vou recordando o sacrifício de Cristo na cruz. E a primeira coisa que eu me recordo todos os dias é que lá na cruz, Jesus recebeu sobre si a ira de Deus em punição ao pecado da humanidade. Então, lá na cruz, Jesus recebeu a ira de Deus que era para você. E você então está livre da ira, porque lá na cruz Jesus foi o alvo da ira de Deus. A ira de Deus se desviou de você, meu querido irmão e amigo, você que me assiste nesse vídeo,
e caiu sobre Jesus na cruz. Por isso mesmo, aleluia, Paulo fala aos Romanos capítulo 5, versículos 8 e 9. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. 5:9 de Romanos agora. Logo, desculpem as minhas emoções, é o amor de Deus que vai sendo ministrado no meu coração, à medida que eu vou pensando nessas coisas. Isso acontece todo dia, ao amanhecer de cada dia, quando, após lavar o rosto, eu me retiro no prédio da igreja ainda na madrugada, e começo a orar em línguas, e a relembrar na minha mente o amor de Deus, à medida que eu me coloco pela fé diante de cada utensílio do tabernáculo, usando os utensílios como uma simbologia, para me remeter ao significado de cada peça ou utensílio do tabernáculo. Vou orando em línguas e me lembro, Romanos 5:9, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Diga para quem está do seu lado, o sangue de Jesus nos salvou da ira de Deus. Então, quando eu estou diante do tabernáculo e me coloco pela fé, usando como simbologia, olhar pela fé para o altar do sacrifício, eu me lembro, em primeiro lugar, que eu estou livre da ira. Segunda coisa que eu me lembro, e vou me alimentando do amor de Deus à medida que eu trago à memória tudo isso. Segunda coisa, eu me lembro que eu fui redimido. Eu estou redimido, estou completamente perdoado. Na velha aliança, o sangue de animal era derramado para cobrir os pecados do povo. Mas na nova aliança em Cristo, o sangue de Jesus foi derramado, e simbolicamente o sangue de animal era derramado sobre o propiciatório. O sangue de Jesus pela fé foi derramado lá, para nunca mais ser necessário o sacrifício de animais. E quando eu me lembro que o sangue de Jesus foi derramado por mim, eu me lembro que eu estou redimido. E Paulo fala da redenção em Efésios capítulo 1, versículos 3 e 7, quando ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, em quem temos a redenção. Repita, por favor, redenção. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Essa parte central do versículo, a remissão das ofensas, na NVI, na nova versão internacional, está assim: o perdão dos nossos pecados. Sabe por que você foi perdoado dos seus pecados? Porque Jesus te redimiu, isto é, Ele pagou o preço para te resgatar. Redimir, redenção, tem 4 expressões no grego: lutro, peripoieo, agorazo e exagorazo. Mas em suma, o que é redimir? Redenção é comprar de volta o que é originalmente seu. Ei, você pertence a Deus 2 vezes. Você pertence a Deus em primeiro lugar, porque Ele te criou. E você pertence a Deus em segundo lugar, porque Ele, através do sangue de Jesus, te comprou da escravidão do pecado e do diabo, e te tornou filho dele. Será que você pode dizer aleluias 3 vezes? Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda diante do altar do sacrifício, no pátio, eu me recordo que Jesus se colocou no meu lugar, levando sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Aí eu me vejo curado. Eu digo: a unção do Espírito Santo está sobre mim. Digo isso todo dia. Por favor, Espírito Santo, ativa a tua unção em mim, e do alto da minha cabeça à planta dos meus pés, queima todo vírus, toda bactéria, toda célula enferma. Repreende do meu corpo todo espírito de doença, e me mantém, Senhor, desfrutando de plena saúde no meu corpo e na minha alma. Sabe por quê? Porque 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Repitam, por favor: e pelas suas pisaduras, e pelas suas feridas, faça assim, por favor, fostes sarados. Ei, você já foi sarado, meu irmão, minha irmã, de todas as doenças, porque 2000 anos atrás Ele levou sobre si. Em quarto lugar, quando eu estou diante do altar do sacrifício, eu me recordo que eu fui perdoado. Diga: perdoado de todos os pecados.
E por mais que Satanás, ou mesmo a minha consciência, queira se tornar mais me culpar e me acusar, eu me lembro que está escrito em Isaías capítulo 43, versículo 25, a esse respeito do perdão, o seguinte: disse o Senhor, eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Me recordo também que lá em Hebreus 8:12 também está escrito, diz o Senhor, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados e prevaricações não me lembrarei mais. Ainda diante do altar do sacrifício, eu me lembro que eu fui purificado. Não há nenhuma nódoa, mácula, mancha de pecado nas minhas vestes espirituais, porque 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Diga, nos purifica. Nos purifica de todo pecado. Então não há espaço no meu coração para permitir, eu não permito na minha mente qualquer culpa, acusação ou condenação, porque além de perdoado lá na cruz, eu estou purificado de toda mancha nas minhas vestes espirituais, porque o sangue de Jesus me purifica de toda injustiça. Ainda me recordo, orando em línguas e visualizando pela fé o altar do sacrifício, que eu sou reconciliado com o Pai por causa da cruz. 2 Coríntios 5, verso 18. Porque tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Diga para quem está do teu lado: você foi reconciliado com o Pai através do sacrifício de Cristo. E ainda mais, você foi reconciliado para ser um reconciliador. Diga assim, para quem está do seu lado: Jesus te reconciliou com o Pai para te presentear com o mesmo ministério, o ministério da reconciliação. Então, quem da sua família ainda não se reconciliou com o Pai? Quem do seu relacionamento, parentesco, amizade, não se reconciliou com o Pai? Você tem o ministério da reconciliação para exercer poder e autoridade, amar, servir, ministrar e trazer as pessoas das trevas para a maravilhosa luz e firmá-las em Cristo, porque você foi reconciliado com o Pai para também desenvolver à semelhança de Cristo o ministério da reconciliação. Quem está entendendo, recebendo, diga amém. Amém. E ainda diante do altar do sacrifício pela fé, usando isso como uma simbologia, eu me lembro que eu sou justo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu e você nos tornamos justos, porque a justiça de Deus, que é Cristo, veio sobre nós, e as nossas vestes de iniquidade, de impiedade foram removidas, e Jesus, quando nós nos convertemos a Ele, Ele nos vestiu com vestes de justiça, nos tornando tão justos diante do Pai, quanto Ele, Jesus, é. Diga para quem está do teu lado: a tua justiça é Cristo. Diga para o seu irmão: não há nada que você possa fazer para você se tornar mais justo diante de Deus, porque você já foi tornado justo como um presente de Deus. Ouça por favor, Romanos capítulo 5, versículo 17, diz assim: se pela ofensa de um, Adão, o primeiro Adão, a morte reinou, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Esse texto está dizendo o seguinte: por meio de Adão, a morte reinou, por isso nós nascemos em pecado. Mas por meio do segundo Adão, que é Cristo, recebemos de graça o dom da justiça e fomos tornados justos diante de Deus. O que significa ser justo? Significa ser alguém que tem livre acesso ao trono do Pai. Significa dizer alguém que não carrega sobre si nenhuma acusação, nenhuma culpa, nenhuma condenação, porque o padrão da justiça, que é Cristo, satisfez a lei do Pai, e através dele na cruz fomos presenteados, ao nascermos de novo, fomos presenteados com o dom da justiça. Diga: eu sou justo. E como justo, você tem livre acesso, você é amado, você pode pedir e Deus dá. Você, mesmo cometendo alguma falha, se arrepende e você se mantém perdoado e purificado, porque a justiça de Deus é tão poderosa que ela perdoou os seus pecados do passado, do presente e do futuro.
Eu não estou dizendo para você pecar, por favor. Mas os pecados que você, porventura, vai cometer no futuro, já estão perdoados. Porque a justiça de Deus, que é Cristo, te torna justo diante do Pai. Diga aleluia. Aleluia. Aí eu entro no lugar santo. Ou melhor, antes de entrar no lugar santo, desculpem. Estou tão aqui emocionado e impactado pelo amor de Deus. Eu não mencionei no início da mensagem a pia de bronze. Depois do altar do sacrifício, ainda do lado de fora do tabernáculo, tem a pia de bronze. Digam, pia de bronze. A pia de bronze, ela era feita de bronze polido, e o bronze polido naquela época era usado como espelho, tinha água nela. O sacerdote ia para a pia de bronze para lavar mãos, pés e rosto. Mãos apontam para atitudes e comportamentos, à luz da Bíblia. Pés apontam para caminhos a serem percorridos. Por que é que o sacerdote se lavava? Para que ele se purificasse e pudesse então entrar no lugar santo, onde estavam o candelabro à esquerda, a mesa dos pães à direita, e no centro mais à frente, o altar do incenso. Para depois então, uma vez ao ano, apenas uma vez ao ano, o sumo sacerdote, o maioral sacerdote da nação, entrar no lugar santíssimo e derramar sangue sobre o propiciatório, para pedir a Deus perdão pelo pecado da nação, e pedir a Deus misericórdia para que Deus não punisse o povo. Ele tinha que fazer isso todo ano, no dia da purificação, ou da expiação, ou Yom Kippur. Por quê? Porque o sacrifício de animais, uma vez ao ano, o sangue de cordeiro derramado na tampa do propiciatório, no lugar santíssimo, era suficiente tão somente para cobrir, diga cobrir, cobrir os pecados da nação. Por isso que todo ano o sumo sacerdote, no dia da expiação, tinha que entrar lá e derramar sangue. Se ele entrasse em pecado, ele era fulminado e morria. O povo de Deus ficava do lado de fora, lá no deserto, preocupados, com medo, orando para que o sacerdote não morresse. Se ele tivesse entrado em pecado, ele morria. Por isso que ele tinha que se purificar na pia de bronze. Mas quando Jesus vai lá na cruz e derrama seu sangue, o sangue de Jesus, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, foi suficiente para perdoar os pecados da humanidade. Não simplesmente cobrir, mas no original é aniquilar os pecados de todos quantos se convertem a Cristo. Não estão cobertos simplesmente como na velha aliança pelo sacrifício de animais. Os pecados estão aniquilados, anulados. Diga aleluia. Aleluia. Quando eu me deparo com a pia de bronze, numa simbologia, eu me lembro que a pia de bronze aponta para a palavra de Deus, para o decálogo. A lei de Deus, ela veio para mostrar o padrão de Deus, que é inatingível, padrão de moralidade, de ética, de santidade. Mas veio também a lei de Deus para apontar o pecado do pecador. E quando a lei de Deus, da velha aliança, aponta o pecado, uma vez apontado o pecado, vem a condenação. Então a lei veio para matar, para condenar. Mas ainda assim, quando eu estou diante da pia de bronze, eu me lembro que a lei de Deus, uma vez que a lei do amor, a lei da graça, que é Cristo, substituiu, anulou, por assim dizer, a obrigatoriedade que eu tinha de tentar cumprir a lei, jamais conseguiria. Mas quando eu estou diante da pia de bronze, eu me lembro do decálogo. Êxodo capítulo 20, versículos 3, 4, 7, 12 a 17 dizem assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, santifica o sábado, honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Diga aleluia. Aleluia. Aleluia pela palavra de Deus, pela lei de Deus. Porém, quando eu estou diante da pia de bronze, entendendo que a lei da graça, que é Cristo, me livrou da condenação da lei de Deus, ainda assim eu olho para a lei e eu me utilizo do decálogo para dizer o seguinte: eu faço declarações proféticas ao meu favor. Atente, por favor, e é isso que eu estou ensinando aqui e desafiando e inspirando você a fazer. Eu digo assim, usando o decálogo: eu não tenho outros deuses diante de mim. O meu Deus é o meu único Senhor, o meu Pai. Eu não tomo, eu declaro pela fé, eu não tomo o nome do meu Senhor Deus, o meu Pai, em vão. Eu não tenho outros deuses diante de mim. Eu santifico, Pai, o meu espírito, a minha alma, o meu corpo, para te servir de maneira consagrada hoje, amanhã e sempre. Eu
honro os meus pais. Não só o meu pai e a minha mãe biológicos, meu pai já dorme no Senhor, mas eu declaro que eu honro os pastores, pastor Aloysio, pastor Marcelo, pastor Wilson, os pastores que Deus colocou na minha vida. E digo, Senhor, por favor, livra-me da deslealdade, da infidelidade, da insubmissão, da rebeldia, da traição. Livra-me, Senhor, de cometer algum pecado grave, moral, antiético, que vá manchar o ministério e trazer tristeza, dissabor, pranto, dor e lágrima aos meus líderes espirituais. Porque está escrito, Senhor, Hebreus 13, verso 17. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Passe, meu amado, pela pia de bronze, recorte-se do decálogo, e quando você estiver, o povo judeu tinha que santificar o sábado, nós estamos livres disso. Nós temos que santificar, é o nosso templo, é o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. Então todo dia clame pelo Espírito misericórdia, dizendo para Ele, me livra na hora da tentação. Corta os laços do passarinheiro do meu caminho. Gera, Senhor, repúdio, ódio, abominação no meu coração pelo pecado. Aí quando eu chego no 6º ao 10º, aleluia, mandamentos eu digo, profeticamente ainda, não mato, não adultero, estou afirmando, tu tens o que tu dizes, falei sobre o poder da língua semana passada, não furto, não digo faço testemunho contra ninguém, não cobiço, não tenho inveja, tudo isso eu não faço e não vou fazer, porque eu sou de Cristo, eu sou propriedade exclusiva do Senhor, eu sou amado do Senhor, eu não preciso buscar satisfação e prazer no pecado, porque a graça do Senhor me basta e o seu amor me satisfaz. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aleluia. Aí eu entro no lugar santo agora, e à esquerda está o candelabro aponta para a luz de Deus, a luz de Cristo, o Espírito Santo. E aí eu me lembro que as 7 pontas do candelabro apontam para os 7 Espíritos de Deus, quais sejam: Espírito do conselho, do conhecimento, do entendimento, da sabedoria, da santidade, do poder e do temor do Senhor. E aí nesse exato momento eu digo Espírito Santo, orando em línguas e na minha mente, porque as línguas estranhas são o idioma do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 diz assim: porque o que ora em línguas estranhas não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Quando você está orando em línguas, querido, você está falando o idioma do Pai. E Romanos 8, 26 diz que Ele é intercessor e intercede por nós com gemidos. Então quando eu estou diante do candelabro, dentro do lugar santíssimo, pela fé simbolicamente à esquerda, do lugar santo, santíssimo não santo, santíssimo só tem a arca, eu oro, Senhor, manifesta mais e mais na minha vida, Senhor, por favor, Espírito Santo. Primeiro eu adoro o Espírito Santo, eu digo que Ele é lindo, eu digo que Ele é formoso, eu digo que Ele é meigo, eu digo que Ele é Deus, eu agradeço a Ele por Ele morar dentro de mim. E aí logo a seguir eu digo, Espírito Santo, por favor, manifesta no decorrer do dia de hoje, porque eu faço devocional, claro, todo dia, é o que eu te desafio, antes de sair de casa. E eu digo, Espírito Santo, flui na minha vida, manifesta na minha vida o Espírito do conselho, o Espírito do conhecimento, o Espírito do entendimento, o Espírito da sabedoria, o Espírito da santidade, o Espírito do poder, o Espírito do temor do Senhor. Porque, Espírito Santo, eu preciso de ter o conselho sábio, a palavra certa. Ao ministrar a tua palavra, eu preciso falar aquilo que está no teu coração. Ao tocar o enfermo, eu preciso de poder para curá-lo. Ao falar para um pecador que Cristo ama, quando eu abrir a minha boca, Senhor, eu preciso que o fogo da tua glória incendeie o coração da pessoa e a quebrante e a convença de que ela é amada pelo Pai, de que Jesus morreu por ela e de que Jesus é o único caminho que pode livrá-la do fogo eterno do inferno. Quem está entendendo, diga aleluia. Aleluia. É um momento que eu tiro para comungar com o Espírito Santo ali.
para me deliciar na presença dele, para sentir e perceber o seu fluir como rios de dentro de mim, para aguçar as faculdades do meu espírito, quais sejam, repitam por favor, intuição, consciência, comunhão. Aí depois eu vou para o lado direito do tabernáculo, e eu me deparo pela fé, isso é uma simbologia, por favor. Eu me deparo diante da mesa dos pães, pães da proposição que apontam para o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. E aí quando eu estou diante da mesa dos pães, eu digo: Senhor, Tu és a minha vida, Senhor Jesus, Tu és o meu pão, Senhor Jesus, Tu és tudo para mim. Aí é um momento que eu tiro para adorar Jesus, comungar com Ele, e dizer: Jesus, assim como os pães apontam para o pão vivo que é o Senhor, por favor, Senhor Jesus, amplia a minha mente, o meu entendimento, e me faz perceber com clareza e profundidade a Tua palavra, de forma que eu cresça em fome por ela, e à medida que eu cresça em fome por ela, a Tua palavra, a Bíblia, e me alimente dela, Tu faças com que a palavra escrita, que é o Logos, se transforme em palavra viva, que é o rema dentro de mim. Saio da mesa dos pães, e mais à frente me deparo pela fé com o altar do incenso. Digam por favor, altar do incenso. O que é o altar do incenso? 24 horas por dia, os sacerdotes mantinham incenso no chamado altar do incenso, que estava dentro do lugar santo. E o que aponta o altar do incenso? Aponta para a oração e o louvor dos santos, trazendo para a praticidade da oração devocional do tabernáculo, o que significa, pela fé, de maneira simbólica, se colocar diante do altar do incenso. Significa o seguinte: significa dizer: Senhor, eu quero tocar em Ti cada vez mais, Senhor, como aquela pecadora que ungiu os Teus pés. Porque quanto mais eu tocar em Ti, Senhor, tanto mais ao adentrar o lugar santíssimo e me colocar pela fé, simbolicamente, diante da Arca da Aliança, cuja tampa é o propiciatório, que aponta para o Teu trono, tanto mais o Senhor me tocará. Na verdade, quando eu chego no altar do incenso, irmãos, experimente fazer a oração do tabernáculo, você vai ver que ela funciona. Quando eu chego no altar do incenso, eu já estou, com todo respeito, lamecado, lambuzado de lágrimas, de secreções, que eu tenho que parar algumas vezes para pegar um lenço de papel para suar o meu nariz, porque o quebrantamento de Deus já começou lá no altar do holocausto, do lado de fora, no pátio, porque o altar do holocausto, do sacrifício, o altar de bronze, remete à cruz de Cristo, onde o amor de Deus por você foi manifestado. Cristo morto na cruz é a revelação do amor de Deus. Então eu já começo a oração do tabernáculo quebrantado, e quando chega no altar do incenso, eu ofereço a Ele o meu louvor. Aí eu paro em certo momento de orar em línguas estranhas e digo: Senhor, Tu és o meu Deus, a minha justiça, o meu paizinho querido. Eu ofereço a Ele o meu louvor. Eu falo salmos de gratidão, de louvor, como o Salmo 103, por exemplo. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo quanto há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, pois é Ele que perdoa dele todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades. Dele é Ele que redime a tua vida de prisão e te coroa de graça e de benignidade. Salmo 103, 1 a 5. Aí às vezes eu me lembro do Salmo 71, 8, dou um salto, vou lá e faço como o salmista e digo: encha-se a minha boca do teu louvor, Senhor, e da tua glória o dia inteiro. Aí eu salto para o Salmo 92, versículo 1 e digo: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Será que você pode, meu irmão, em louvor a esse Deus majestoso que é o nosso Pai, dizer os melhores 7 aleluias do ano? Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia! Aleluia! E por fim,
Eu abro a cortina, porque separando o lugar santíssimo do lugar santo, havia uma cortina. Eu abro a cortina, entro no lugar santíssimo, onde somente o maioral, o sumo sacerdote da nação, o primeiro sumo sacerdote de Israel, você sabe, foi Arão, irmão de Moisés. Aí quando eu entro no lugar santíssimo, eu olho para o relógio, já passou meia hora, 40 minutos, 1h, 1h15. Eu falo, Deus, eu tenho que interceder agora. Nem intercedi por ninguém ainda. Nem coloquei a minha equipe de pastores e líderes das igrejas da Vinha ainda no teu altar. Nem orei ainda pela minha esposa, meus filhos. Meu Deus, pelas minhas noras, genros e netos. Senhor, nem orei ainda pelas pessoas que eu tenho que orar. E daqui a pouco eu já tenho que parar de orar, porque o tempo está passando. Por isso que eu levanto bem cedo. Porque senão depois eu não vou arrumar tempo para orar. Quando eu chego diante do propiciatório, no lugar santíssimo, pela fé, de maneira simbólica, eu me lembro do propiciatório, eu me lembro do sangue. E aí eu digo, Senhor, aqui é o lugar que o Senhor me toca. Mas muito obrigado que o Senhor já me tocou desde o altar do sacrifício, do lado de fora do tabernáculo. E aqui agora, Senhor, eu vou só me deleitar mais um pouquinho na tua presença. Aí é lugar de ficar estático, é lugar, o altar do, o propiciatório, a Arca da Aliança, cuja tampa é o propiciatório, no lugar santíssimo. Aí agora é o lugar, sabe de quê? É o lugar de contemplar o Senhor. O que é contemplação? Contemplar é se voltar em espírito ao Senhor. E quando a gente faz isso, a gente o faz de maneira silenciosa. E nós temos então uma percepção da ausência de sons e de imagens, e sobrenaturalmente, pelo Espírito Santo que em nós habita, mergulhamos na presença de Deus e tocamos a sua grandeza. Então o lugar santíssimo, diante da arca e do propiciatório, é o lugar da contemplação. 2 Coríntios, quero encerrar, capítulo 3, versículo 18, diz assim: mas todos nós com cara descoberta, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Deixe-me explicar esse versículo. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Imagine, quero fazer uma ilustração para ser breve, rápido, prático e encerrar essa mensagem, falando do que é contemplar o Senhor. Imagine o sol do meio-dia, imagine que não tem nenhuma nuvem no céu, imagine que você coloca um espelho para receber os raios solares ao meio-dia, sem nenhum filtro solar, porque não há nenhuma nuvem no céu. Os raios solares do meio-dia batem no espelho e são refletidos pelo espelho. Olhe para mim e responda, por favor. Você suporta olhar para o espelho que está refletindo o sol do meio-dia? Suporta? Não, nenhum de nós suporta. Sem uma lente, sem um Ray-Ban, nós não suportamos. Chegou um músico aqui para brilhantar a nossa festa. Eu estou pedindo para ele já dedilhar as cordas do seu violão. Você vai ser impactado. Você que está me dando a honra de assistir esse vídeo, a partir de hoje eu declaro, eu profetizo, eu vaticino, eu ordeno que o Espírito do Senhor, pelo amor do Pai, vai te constranger a amanhecer cada dia, tirar os primeiros momentos do dia para você mergulhar na presença de Deus, tocar a sua grandeza, perceber a sua grandeza e navegar nas ondas do Espírito Santo e sair para o trabalho, para a escola, para os seus afazeres, cheio da presença de Deus, para tocar, curar, libertar, profetizar, salvar e transformar as vidas. E você terá um dia muito abençoado, porque você primeiro se alimentou do Senhor, para depois então sair a desenvolver as suas tarefas, atividades e responsabilidades do dia. E porque você se alimentou do Senhor, aleluia, eu declaro, vai acontecer. Você vai alimentar as pessoas da palavra de Deus. Você é um vaso, como uma luva que contém a mão. Você é um vaso que contém a presença de Deus. E você também é um instrumento nas mãos dele. Um instrumento para ser usado por ele, para curar, libertar
para salvar, para abençoar as pessoas. Derrame o óleo da unção que você recebe ao amanhecer de cada dia no seu devocional. Eu sei que você sabe, mas não custa lembrar. As primícias pertencem ao Senhor. Comece cada dia com o Senhor. Então o sol bate no espelho e é refletido. Assim como nós não suportamos olhar sem uma lente de contato, sem um Ray-Ban, sem lentes escuras para os raios solares refletidos pelo espelho do sol ao meio-dia, assim também, depois que você faz o seu devocional, o Espírito Santo que em você habita vai construindo Cristo dentro de você. Você vai cada vez mais se parecendo com Ele. E quando você sai para os seus afazeres, para se relacionar com seu cônjuge, com seus familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, enfim, pessoas do seu condomínio, da sua rua, sabe o que acontece? Como o espelho reflete os raios solares, você sai refletindo a luz de Cristo que habita em você. E o capeta, os demônios, o diabo, as trevas, a opressão, as doenças saem das pessoas com as quais você se relaciona, e elas começam a te perguntar: o que é isso que você tem na sua vida? Aí você diz: eu tenho dínamos de Deus, eu tenho o poder de Deus, eu tenho a unção de Deus, eu tenho a glória de Deus, eu tenho a graça de Deus, porque Jesus é o meu Senhor. Receba graça, receba força, receba ânimo, receba paixão, receba vigor, receba desejo, sede, fome pelo Senhor. E eu declaro que você vai amanhecer a partir de hoje, de então. Ao ver esse vídeo, você vai amanhecer todos os dias buscando o Senhor. Pastor, eu já faço isso. Pastor Dene, eu já faço isso. Então você vai se intensificar cada vez mais. Vede, e assim será, eu declaro, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém.